Olá, é possível prevenir doença mental e investir em saúde mental? Este é o assunto do Maria Helena Entrevista desta semana. Acompanhe a partir de agora um bate-papo com a psicóloga Magda Zurba. Magda, que bom te ter aqui com a gente, falarmos neste Maria Helena Entrevistas sobre algo que eu particularmente estou bastante preocupada. E até recentemente fiz umas postagens sobre o assunto e algumas pessoas até acharam que eu estava muito alarmista e prevendo aí uma outra pandemia. Não é o caso. O que eu quero que você me ajude agora nesse espaço, é a gente chamar a atenção das pessoas para essa necessidade de prevenirmos, se é possível ainda prevenirmos, porque a gente está aí num ano bastante tenso, de ansiedades, de medos, de imprevisibilidade, enfim, tudo nos gerando, e eu coloco nos, porque é assim que eu me sinto, acredito que muitas pessoas também, com bastante ansiedade. Podemos prevenir que um mal maior aconteça e que a doença mental realmente se instale na gente? Oi, que bom estar aqui contigo e poder falar desse assunto tão importante para a sociedade, né? Principalmente nos tempos atuais, assim, agradeço a confiança e vamos lá, né? O que eu acho muito importante a gente lembrar é que saúde mental, ela é como se fosse um chipzinho, assim, um chip que mora dentro da gente e que a gente não presta atenção que ela existe. Sim. E ela acaba sendo a base de tudo na nossa vida, tudo. Não vamos falar só da pandemia, então, para não ser alarmista, para dizer, é por causa da pandemia. Sempre foi a saúde mental o alicerce da nossa casa, mas a gente muitas vezes não observava isso, porque o dia a dia era mais corrido, no sentido de estar na rua, transporte, muitas pessoas perderam o emprego, agora tem mais ócio, né, mais tempo para pensar nos problemas também, então a gente tem outros tipos de problemas derivados da pandemia, mas a saúde mental sempre foi a base das nossas decisões, das nossas inquietudes, das nossas bases para todos os processos da vida da gente. E se você observar uma pessoa que tem muito sucesso na vida, tem gente que diz, essa pessoa teve sorte, mas não é só sorte, né? Não é só sorte, porque a gente tem estudos mostrando que pessoas que ganharam milhões em loterias, em BBB, né, Big Brother ou não sei o quê, essas pessoas muitas perderam tudo. Não é só sorte, tem um conjunto de decisões que a nossa fragilidade humana vai nos colocando em xeque muitas vezes e a gente tem que decidir. Então, acho que é bem importante a gente pensar que a pandemia ela é mais uma alavanca agora, mais um novo desafio colocado, a gente pode falar dela daqui a pouco, né? Que pontos que são colocados novos, mas sem saúde mental a gente não vai a lugar nenhum, a gente não consegue fazer nada na vida, né? A gente perde o que tem emocionalmente, relações, pessoas amadas, a gente se isola, a gente faz coisas que não deveria por falta de saúde mental. Então, promover saúde mental, prevenir que ela se vá embora da nossa vida, é uma das coisas fundamentais que a gente deveria ensinar para os nossos filhos desde pequenininhos, na escola, no cotidiano, nas relações primeiras da humanidade, a gente precisaria ensinar alguns pontos fundamentais da saúde mental na nossa vida. Né? E aí isso é prevenção. E você falou agora nos pequeninhos, nós estamos aí, né? Volta para aula, não volta para aula, piora a pandemia, fica em casa. Enfim, dá para a gente dizer se os pequenos, os médios, os adolescentes ou os adultos, quem é que está sofrendo mais nesse contexto? Não sei quem está sofrendo mais, né? Postar corrida na desgraça aí, mas a gente vai vendo que a infância ela é um período que realmente nos dá base para algumas coisas que a gente não tem mais como voltar atrás depois, só em memória lá na terapia, né? A experiência vivida da infância e adolescência, ela é muito fundante de como a gente é como pessoa adulta. Então, estar num isolamento, com medo da morte, com medo do desaparecimento, da morte de entes queridos, da própria morte, medo de contaminar os familiares, porque foi para a escola e voltou, um monte de coisa que coloca realmente essa criançada agora num contexto diferente do que a nossa geração viveu,
né, de menos liberdade, embora eles tenham tanta liberdade digital, eles já tinham, né, menos liberdade de circulação, de brincar na rua do que outras gerações tiveram. Já era uma geração, em alguma medida, afetada pelo modo de viver humano atual. E agora, com a pandemia, exacerbou-se isso, sim, de uma maneira escandalosa, e o que a gente precisa cuidar com esses pequeninos, né? A orientação não é colocar medo demasiado, assim, porque o medo, ele paralisa. Não é uma boa saída, gente, para assustar. Então, você não pode passar Covid para sua avó que mora com a gente. Então, você, quando for para a escola, isso, aquilo, coloca tantos medos, né? A gente pode orientar, conversar, explicar da máscara, explicar do álcool, etc. E tal. Mas, assim, essa coisa acusatória de que, porque você, nessa geração, vocês são novos, vocês não têm sintomas, o mais velho que tem um discurso aí ao redor, que também coloca a criançada numa situação muito ruim de desenvolvimento emocional. Quase vilão, né? Quase vilão, né? Se sente um vilão na historinha. E eles não têm culpa de não sentir... Quem não tem, né? Sintomas, né? Ele tem menos sintomas do que os mais velhos. Então, acho que como isso é um contexto protegido, né? Um ambiente protegido de orientação, mas não de amedrontação à toa, assim, porque não vale a pena esse desgaste, porque não é isso que vai proteger, realmente é a cautela, né? É o cuidado no cotidiano, de prosseguir a vida e continuar se cuidando, porque senão vai passar tão cedo. A gente não tem como isolar por tanto tempo pessoas que estão numa fase de formação de identidade, de subjetividade, que não voltam nunca mais. Então, você pega uma criança pequena, é um período muito raro para eles, né? É um período muito precioso para ficar em total isolamento, sem contato com outras crianças, só na internet. Então, tem outros danos aí que a gente, na medida do possível, né, vai tentando contornar pelo fato de que a demora de esse período se realmente acontecer e ir embora, vai demorar mesmo, né? A previsão é de que vai demorar. Então, essa demora nos leva a relativizar um pouco e pensar em formas de socialização com cautela, e não um isolamento total, como se pensou bem no início da pandemia, né? A gente não está mais conseguindo sustentar isso, e acabaria sendo um tipo de negação. Dizer assim, então você ou se isola total, ou então você é culpado. Então, quer dizer que uma vez que eu saí do isolamento, eu já posso sair quebrando tudo. Não é assim. Você pode sair do isolamento, orientar a criança, né? A gente não está saindo do isolamento total, vai para a escola com alguma medida, com alguma cautela, mas isso também é cuidar do outro, é empatia, tem como fazer de alguma maneira que se estabeleça um parâmetro saudável. Eu acho que essa preocupação, falando em saúde mental, além das questões da própria Covid em si, é pensar que pode haver saúde mental na medida em que a gente vai ensinando nessa orientação o cuidado com o outro, a segurança interna da pessoa na decisão, né? A autopercepção de como é que se sentiu nesse processo. Então, esses são elementos fundamentais do desenvolvimento da saúde mental. A gente ter autopercepção, ter empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Mesmo que exista uma fase de egocentrismo da criança, sempre existe o exercício da empatia. Então, é um período importante para a gente poder trabalhar com as crianças algumas habilidades emocionais, sim. Agora, independente, criança, adolescente, adulto, ansiosos estamos todos, com medo estamos todos, né? Quando tudo isso passa a ser mais preocupante, Magda? Então, os primeiros sinais de preocupação que a gente tem é quando sai do nosso controle, né? Isso a vida inteira. Não é só para a pandemia, quando a gente vê que realmente alguns elementos a gente não consegue controlar mais, né? E eles começam por onde, geralmente? Os primeiros sinalizadores de que a gente não está bem. Pelo sono, é um dos primeiros aspectos, né? O sono, ou ele está descompensado, está demasiado, né? Ou ele está mínimo, ou em horas que a tentativa de controlar um pouco o sono é uma tentativa muito válida, se você começa a perceber, né? Então, o sono é uma das características. Outras das características é a alimentação, né? Não ter fome nenhuma ou ter fome demasiado. Teve gente que relatou que ganhou muitos quilos durante a pandemia.
e teve gente que emagreceu também, né? Teve por vários motivos aí, de adoecimento, às vezes por depressão já desenvolvida. Então, assim, tem situações que a alimentação ela é um sinalizador para a gente. Então, eu diria que esses dois elementos a natureza nos deu para a gente começar a pensar que são características praticamente fisiológicas, né? Mas vai desmoronando o nosso castelo, porque a gente vai vendo a partir daí que disfuncionou. Então, antes de a gente falar de uma doença em si, né, que as pessoas falam muito em doença mental, vamos pensar na saúde mental. O que é que tem na nossa potência que a gente pode fazer para não chegar a um ponto de realmente sair do controle? Então, se você pegar os casos mais graves de saúde mental, pegar pessoas assim que tiveram surto psicótico, ou pessoas que tiveram com situações de depressão assim muito profunda, ansiedade descompensada, né? Então, elas não chegaram lá, gente, da noite para o dia. Você pode olhar, todos os casos mais graves, saúde mental tem essa coisa boa, saúde mental. Ela vai se desorganizando com um compasso que dá tempo de a gente ver. Não é como um AVC, não é como um problema, uma parada cardíaca. O problema de saúde mental, ele se constrói lentamente, ele dá os primeiros... Você pode observar os seus primeiros sinais, você tem essa oportunidade na vida. Então, que bom, né? Então, vamos olhar. O sono começou a descompensar, não adianta jogar para baixo do tapete. A explicação, ela é uma maneira de jogar para baixo do tapete. Por exemplo, as explicações que eu vejo muito. É normal, é por causa da pandemia. É que agora eu trabalho domiciliar, então aí eu não tenho mais horário de sono. Isso é só uma explicação, isso não é uma solução, né? A gente sabe que está descompensado por causa da pandemia, beleza, então vamos lá, segurar na rédea curta esse problema. Vamos em cima disso. Organizar o horário de dormir, pensar sobre isso, como é que eu deixo o meu quarto. Por exemplo, o ambiente para dormir. Aí as pessoas esperam até o máximo, até ter que ir para a medicação. Mas coisas que você pode fazer muito antes da medicação, por exemplo, que qualquer médico vai lhe dizer antes de dar medicação, você está estimulando a sua melatonina, ou seja, está deixando o quarto todo escuro, parou de mexer no celular que horas? Tem bip no teu quarto, luzinha de TV? Celular. O celular tomou conta, né, da vida da gente. É um objeto perigoso, que ele, ao mesmo tempo que nos favorece e tal, ele também pode ser um complicador. E aí a gente tem que saber a hora de terminar uma tarefa, porque isso dá um descanso para o cérebro, né? A gente termina uma tarefa e aquilo realmente solta outras substâncias, a gente comunica algo para o nosso organismo, para o repouso. Então, tem alguns rituais que são necessários. Quando se fala, Magda, a gente ouve muito, né, nesse momento, inclusive, é preciso investir em vida saudável. É difícil até a gente avaliar o que é vida saudável na vida atual que todos nós levamos. Você acabou de falar um item importantíssimo que está na mesa de todo mundo, no quarto de todo mundo, enfim, que é o celular. Então, buscar essa vida saudável, momentos de relaxamento, de se fazer o que gosta, ou simplesmente não fazer nada, pode ser um caminho para deixar nossa mente melhor, né? Mais saudável. Pode. Esse também, sabe que até um elemento teórico na psicologia, né? A necessidade, a gente discute muitas necessidades. Necessidade é diferente de desejo, né? Então, você pode ter necessidade de coisas na sua vida, saudade, relações importantes nas quais você tem necessidade, e tem coisas que estão no formato do desejo, aquelas você pode prescindir, reorganizar, mudar o formato. A necessidade você precisa satisfazer, né? A gente tem desde as fisiológicas até outras mais abstratas, né, emocionais. Mas se você for percebendo como funciona a humanidade, a gente seguia muito por essas necessidades, né, que levam a algumas deformações. Por exemplo, necessidade de se alimentar, de ter coisas, né, o medo da escassez que todo ser humano tem, né, o medo da escassez. Tem a ver com a nossa história primitiva. E aí vem o oposto do desequilíbrio, que é o excesso de acumulação, né, ou de pessoas assim, que tem pessoas que acumulam coisas dentro de casa, são os acumuladores, né, que não se desprovê de nada, até pessoas também que com outras aparências, com outras formas de desejo, também podem estar disfuncionais, a gente diria, né, com um desejo de compras exagerado, de adquirir, sem necessidade alguma, porque não tem mais necessidade, né, você já supriu o que era necessário.
E aí, no desejo, a gente pode mexer com mais calma, com mais reflexão, né? Então, são Agora, elementos... a gente pode falar como é que a gente pode avaliar a questão da gravidade, uma ansiedade num momento de pandemia, como nós estamos vivendo, a gente pode dizer que é normal, a gente já tem que se preocupar, a gente vive realmente num momento em que temos que tomar esse cuidado, porque assim que a pandemia passar, e vai demorar, a gente tem que ter consciência disso, né? Até tudo se estabilizar, e tomara que seja o mais rápido possível, mas a gente tem que continuar se cuidando, enfim, e até toda essa imunização acontecer. Lá na frente, realmente, essas coisas, a gente poderá ter uma onda aí, vamos dizer assim, uma explosão de doenças mentais, por não ter valorizado certos sintomas nesta época? Eu penso que a gente já está vivendo isso. Você está antecipando. Penso que a pandemia, ela denunciou que a humanidade já estávamos todos nós, enquanto pensando de fora, né, como um grupo social, a humanidade já estava adoecida, né? Então, a gente vai ver que no tempo dos nossos avós, bisavós, não se falava tanto em depressão, ansiedade, então o ritmo era outro. A minha mãe não acredita, tá? Minha mãe tem 93 anos, ela não acredita. Não, isso não existe. O Covid, ela não acredita? Não, a depressão. Ah, tá, na depressão. Porque para eles isso realmente não existia. Então a gente foi produzindo um modo de viver que produz sintomas, assim, né? Então a gente está vivendo um lastro, né? E a herança da pandemia, eu acho que talvez tenha uma coisa boa nisso tudo da pandemia. É dar visibilidade a algo que já estava ali, né? Então eu penso assim, a velocidade que as coisas aconteciam, sem o medo da morte, sem o medo da interrupção, nos levava a gastar vidas a todas. Eu te digo, sabe por quê, Maria Helena? Assim, a gente via pessoas em leito de morte, né? Muitos trabalhos até na universidade, a gente com psicologia hospitalar, psicologia da saúde, atende pessoas que, assim, na finitude, passa pelo processo de atendimento psicológico, por alguma doença crônica, terminal, alguma coisa que leva a algum atendimento. E as falas das pessoas são as mais, assim, de aprendizagem, modifica a nossa maneira de ver o mundo, né? Que, assim, eu nunca tinha pensado tal coisa, eu nunca tinha parado para pensar. Então, a pessoa, quando chega no fim da vida, numa maneira natural, que tem esse tempo de pensar mais longamente, né? Essas pessoas, elas nos relatam o quanto viveram apressadamente e que não tinham tempo de parar para pensar sobretudo, por exemplo, as relações que eram importantes, né? Às vezes as coisas mais preciosas a gente deixava por último. Relações pequenas, com filhos, com os pais, com os amigos mais íntimos, porque nunca tinha tempo, né? Nunca tinha tempo. E eu acho que a pandemia trouxe esse freio necessário, a saudade de agora não poder encontrar quem mesmo, quando você nunca via mesmo, mas agora você quer ver. Então, tem coisas que acabam mudando o tempo, né, o time do relacionamento das pessoas. Então, algo que pode vir como positivo para a sociedade, essa parada para pensar. Mas se a gente não aproveitar essa parada para pensar, realmente, eu acho que o que vai acontecer é que a gente sai muito machucado, né? Muitas pessoas vão sair muito machucadas desse momento, inclusive porque a gente está vivendo uma recessão econômica, né? Mundial e no Brasil também, e é um período muito difícil na recessão econômica. Em todos os momentos da história da humanidade, houveram muitas mudanças depois, né? Se a gente pensar as pós-guerras. Então, a gente está vivendo um momento similar, em que as pessoas estão tendo reflexões que não tinham tido antes, né? Agora, o que cada um vai fazer com isso é uma nobre tarefa, que não pode ser ignorada, né? A pior coisa que a gente pode fazer com saúde mental é jogar para baixo do tapete, porque aquilo vai aumentando. Como eu tinha dito antes, a saúde mental ela não se perde da noite para o dia, mas também muitas pessoas não aproveitam a oportunidade na trajetória para ir se repensando e se trabalhando, vendo as coisas que gostam, as coisas que não gostam. Por exemplo, eu escutei depoimentos durante essa pandemia de pessoas que vão mudar de emprego, que vão trocar totalmente de função, né? Umas porque foram demitidas mesmo, né? Teve situações assim, mas teve pessoas que não foram, que eu conheci em situações aí pela vida afora, que pararam para refletir sobre o que queriam da vida.
né? Que houve um tempo de... Há uma lacuna, um lapso, para todo mundo houve, de algum jeito, um momento de reflexão. E tem pessoas que optaram por novas maneiras, às vezes muito alternativas e inacreditáveis, de recomeçar outros caminhos, né? Então, cada um vai vendo o que é possível fazer nesse momento. Mas a gente tem que se colocar para pensar, para esse trabalho interno, que não é fácil também, né? A gente sempre quer fast food, uma coisa pronta. Logo o que é para fazer que eu não quero parar para pensar, né? Uhum. Mas é muito importante pensar, e porque sair dessa, né? Com essa possibilidade de continuar a vida, que é o que todos nós queremos, sem uma mudança positiva, né? A gente tem que tirar, como você diz, algo positivo de tudo isso que está nos afligindo tanto. Vamos falar de sinais de alerta? O que você acha? Pode ser, sinais de alerta, né? Até porque os sinais de alerta que nos levam a gente a tomar conta da situação. Primeira coisa, antes de falar de sinais de alerta, eu queria dizer assim, em primeiro lugar, lembre que você é o cuidador da sua própria saúde mental. Porque a sociedade tem muito costume de terceirizar tudo. Você tem um problema de cano, chama o encanador. Problema elétrico, chama o eletricista. É a professora que vai ensinar a aprendizagem do meu filho. A gente sempre tem alguém que vai fazer pela gente. Se a gente tem um problema de saúde, vai logo procurar um profissional. E felicidade também, né? Felicidade a gente cobra do outro, né? Cobra do outro, ou bota a culpa em alguém, ou vai no shopping comprar coisa. Inventa coisas para ser feliz, né? E aí, assim, é de fora, que eu digo, a gente coloca fora. Então, acho que essa proposta, assim, de a gente trazer alguns sinalizadores, considerando que a pessoa se sinta capaz de observar e ir atrás de algumas soluções, né? Então, assim, um dos primeiros sinalizadores eu já falei, né? Então, não vou me repetir, não vou parar muito neles, que era o sono e a alimentação. Agora, existem outros, né? Por exemplo, o desinteresse, o desânimo total por qualquer coisa, não tenho interesse em nada. E eu não era bem assim antes, né? Considerando que eu não fosse assim antes, ou que eu até não era muito animadinha, mas agora tá demais, né? Não tem mais sentido, não tem mais para onde ir. Então, esse é algo que não se resolve da noite para o dia também. Mas aí você precisa saber que é com você. Porque aí qual é o caminho? Não, é porque a gente está na pandemia, é porque a culpa é do marido, a culpa é da mulher, a culpa é do contexto. A culpa não interessa mais de quem é a culpa, né? Essa é a questão, assim, o que eu vou fazer por mim agora. Então, onde que eu vou resolver isso? A classe média, média alta, tem mais acesso a produtos pagos, né? E aí vai lá muitas vezes e consome psicoterapia, vai lá, eu tenho o direito de comprar um produto. No SUS, a psicoterapia está muito escassa, inclusive por causa do momento da pandemia, né? Há uma restrição de volume de pessoas circulando nas unidades básicas de saúde, hospitais e tal. Então, como que essa pessoa simples, muitas vezes, que não tem o acesso financeiro faz? Ela não procura, ela vai esperar aumentar muito até ter medicação. Então, é isso que eu estou dizendo. Isso que eu estou falando vale para todo mundo, gente. Vale para o muito rico, vale para o muito pobre. Lembre-se, não adianta ser muito, muito rico e você achar que vai estar solucionado. Às vezes a pessoa que não tem recurso financeiro diz assim, mas eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Claro que terapia seria ótimo, e ótimo que tivesse bastante disponível no SUS, né? Seria bom. Mas a gente sabe que existem algumas coisas que a gente pode fazer pela gente. Por exemplo, se você pensar o próprio Michael Jackson, que era um homem milionário, né, bilionário, ele não morreu de outra coisa a não ser problemas emocionais, se vocês lembrarem, ele tinha dores no corpo e tomou medicação para dor até não aguentar mais, ele pediu por socorro a vida inteira através de medicação para dor, que é muito semelhante ao nosso paciente de fibromialgia, que tem dores pelo corpo, sim, associado a questões emocionais. E aí a pessoa simplesmente acha que, não, mas se eu fosse rico, estava resolvido. Então, a primeira coisa que eu queria quebrar é esse modelito, que assim, depende muito mais nesse momento de você ir atrás de algumas situações. Inclusive, existem atendimentos de urgência públicos hoje abertos, tá? A gente tem o SAPS da Universidade Federal de Santa Catarina, que o telefone posso dar aqui, Maria Helena? Por favor, eu já vou anotar aqui para pôr aqui nos créditos para todo mundo ter acesso. Diz aí. É 3721-9402, não sei se pelo telefone vão estar atendendo. 3721-9402. É o telefone do SAP. É um serviço de atenção
psicológica. Eles atendem remotamente, virtual, tá? No momento da pandemia. E eles vão atendendo, dando a escuta de emergência, de urgência. Se alguém está com muita dificuldade de reorganizar esses planos, pelo menos 1, 2 sessões, algum momento de acolhida, não vai ser a psicoterapia a longo prazo, tá? Mas ali se pode encaminhar algumas situações, inclusive para a psicoterapia, se pensar onde que pode fazer gratuitamente na cidade. Tá? Como então, profissional da área, como profissional da área, tu vê exatamente essa necessidade para um futuro que Deus queira bem próximo, o próprio sistema de saúde do país se volte um pouco mais para essas questões, já que a gente vai ter, sem dúvida alguma, uma relevância maior desses casos? Sim, o problema é o reconhecimento, é que eu vejo que no Brasil existe talvez uma falta de cultura, né, em geral, em reconhecer a saúde mental como parte dos problemas que nós temos. Por exemplo, quanto maior é a saúde mental de uma sociedade, menor é a violência dessa sociedade. Uhum. Então, o Brasil já escandalizou, né? Se a gente pensar em termos de Brasil, nos falta tanta saúde mental, que aí gera essa violência no trânsito, a violência urbana, assalto, por coisas banais se mata, né? E você pensa, mas por que chegou nesse ponto que alguém puxou uma arma para o outro? Né? Então, a que ponto chegamos de falta de saúde mental? Os feminicídios, né? Os feminicídios que estão aí todo dia nas manchetes. Aí a gente agora está com projetos, né, de trabalhar com mulheres, empoderamento de mulheres, para que se reconheça, porque a gente não consegue curar a sociedade toda de uma vez, né? Ou a psicoterapia no 1 a 1 não vai resolver tudo. Agora, se houvesse um grande investimento de se reconhecer, por exemplo, que muitos casos não são de repressão de violência pública, né? Só de repressão. Alguns casos, a gente vai ver que são casos de segurança pública, mas muitos casos que se tornam casos de polícia eram, na verdade, na base, foram muito sinalizados, né, tragédias anunciadas, como casos de feminicídio, por falta de saúde mental. Então, às vezes, uma mulher pode perceber, quando ela está entrando numa situação de pouca saúde mental, com um parceiro violento, ela não precisa esperar que a humanidade toda se cure, ou que o Brasil crie uma política pública perfeita, e que estamos muito longe disso, né, para que a gente consiga orientar, né, a educação masculina numa outra direção. Então, tem coisas aí que a gente precisa ir se apoiando mutuamente nas bases, aí por isso que eu falo tanto na psicoterapia, mas essa é uma saída quase individual, não seria o ideal, né? A gente indo para a parte, depois a gente vai para o todo para ver, a gente vê como é um problema geral. E isso também nos alivia um pouco como pessoas, né? Porque você que está aí vai pensar, pô, então não sou só eu. E é verdade, não é só você. Né? Todo mundo tem sofrimento de saúde mental. E só que como a gente não tem como resolver isso, assim, magicamente na sociedade como um todo, se fala muito em trabalhos individuais, aí as pessoas se sentem estigmatizadas. Ai, eu não preciso de psicoterapia, eu não tenho problema. Não é você que tem problema. Todos nós temos, e nós somos reflexos de uma sociedade neurótica, acelerada, que não pode parar um minuto, que agora o problema econômico ficou enorme por conta dessas paradas que tivemos. Isso denuncia o modo como nós vivemos velozmente, né, sem tempo para viver as coisas básicas do dia a dia. Então, não é eu sozinho que sou fracassado, né? Lembre-se sempre disso, assim, o cuidar do indivíduo, do singular, é como você plantar uma sementinha para ajudar a fortalecer o todo, na verdade, mas não é que esse singular seja pior do que os demais. Às vezes é aquele que primeiro percebeu, inclusive, está mais evoluído em termos de autopercepção. Porque a gente ter autopercepção das nossas dificuldades é um sinal imenso de maturidade, procurar ajuda, conseguir se trabalhar e ir atrás disso. Então, os sinalizadores que você tinha pedido também exigem que a pessoa, para ela perceber os sinalizadores, né, exige que ela tenha autopercepção, abertura para enxergar isso tudo. Que as pessoas, o maior problema é que a maioria das pessoas dizem, não tem problema, não quero saber disso, não tenho tempo para isso é bobagem. Então, os problemas se avolumam, aí só vai descobrir que tinha um problema quando já tem que entrar em medicação, quando acontece uma tragédia na família. Tem pessoas que só descobrem que tinham um problema de comunicação, de afeto em casa, quando um filho mais jovem
comete um ato grave, infracional, ou de violência contra si próprio, né? Está muito acontecendo autolesão em meninas adolescentes, então muitos pais nem sabem, né? E assim, acham que está tudo bem. Não, eu não tenho problemas, eu não quero falar disso. Mas é um todo, né? Como uma família funciona, como a comunicação interna funciona, para que as coisas funcionem, né? Então não é o pior, uma ignorância maior ainda é quando usa a expressão, isso é coisa para louco, eu não sou louco, né? Pior ainda. Isso é fruto de um preconceito antigo, né? Negação. Isso aí, e ainda está muito presente na sociedade. Então, assim, isso está caindo por terra com a nova geração. Fico muito feliz de ver a procura de gente muito nova, buscando ajuda psicológica, se pensar, né, se elaborar. Então, isso é legal. Acho que a gente está numa caminhada de abrir um pouco mais esses caminhos. Mas ainda estamos muito no início, né? Muito no início, e eu temo realmente pelo que vem pela frente, por isso que eu fico promovendo esses encontros assim para a gente conversar, alertar, dentro do possível, fazer o nosso papel, nós próprios nos conscientizarmos e buscar essa conscientização do outro. Então, para a gente... Claro? Maria, faltou um pontinho, que você falou dos sinalizadores, né? Isso. Eu tinha concluído um ponto, que é corpo, né? Eu falei da falta de desejo, e corpo, tá? Observar o próprio corpo em relação ao asseio pessoal, higiene, vontade de se cuidar, de se olhar no espelho, com roupa, sem roupa, não importa a beleza estética, é o autocuidado, assim, de se interessar por si próprio. Isso tem a ver com engordar, com emagrecer, né? E com a própria o autoasseio, a higiene, né? E aí a gente vai ver isso reflete no ambiente, quem cuida do ambiente também, né? Então, assim, o modo, onde está seu corpo, onde você mora, com quem você mora. E aí você vê esse conjunto de fatores se interrelacionando. A cama que precisa ser arrumada, por que precisa ser arrumada? Porque ela dá uma sensação de que você já cumpriu uma tarefa de manhã cedo, que você vai... E não deitar mais, principalmente na pandemia. Porque se você deixa assim para deitar e levantar várias horas do dia, você não preserva o seu sono da noite. Então, tem várias coisinhas pequenininhas, desde o celular que a gente falou, até alguns elementos que passam pela corporeidade e a relação desse corpo com o ambiente, tá? Então, era isso para finalizar, né, uma dica a mais, tá? Eu não sei, eu só tenho a agradecer a consulta, tá? E a entrevista, claro. Estou brincando, mas é uma verdade. É sempre bom conversar com pessoas como você. Eu tinha enormes referências do teu trabalho, psicóloga, professora universitária, doutora, né, na tua área, palestrante, escritora. Então, eu tinha muitas referências, mas foi muito maravilhoso conversar contigo, essa tua linguagem simples, acessível, de falar para as pessoas sobre problemas que a gente pode evitar, pode e deve evitar para o futuro. Muito obrigada mesmo por participar aqui com a gente. Espero contar contigo para outros temas como esse relacionado às mulheres, que me interessou bastante. Sim, vamos falando. Foi um prazer também da minha parte. Valeu, obrigada, Magda. Obrigada a você também, que sempre nos acompanha. Gostou do assunto? É importante, né? Vamos cuidar da nossa saúde mental. E com certeza esta pauta vai continuar por aqui pelo Maria Helena Entrevista. É só você ficar ligado. Até o próximo programa.